Prontinho. Opa. Bom dia, pessoal. Bem-vindos à quinta aula, a última aula do curso de produção de partículas em campos gravitacionais. Deixa eu fechar a câmera aqui e dividir a tela aqui com vocês. Essa é a aula número 5. Eu acho que a gente vai chegar no ponto mais interessante da discussão que a gente estava fazendo sobre produção de partículas. Para a gente dar uma resumida final aqui, assim, todo o conceito, a origem de produção de partículas, né, dentro do contexto que a gente está discutindo, vem do fato de que a gente vem trabalhando a ideia de que o conceito de partícula não é um conceito único em teorias de campos, principalmente quando você coloca um fundo, como um campo gravitacional. A definição de partícula pode variar dependendo do movimento do observador, como a gente discutiu no caso de um observador acelerado detectando partículas mesmo no vácuo de Minkowski, que é o efeito Unruh. E a gente vai trabalhar em cima dessa última discussão que a gente fez do efeito Unruh, e ela se assemelha muito com a discussão da produção de partículas por buracos negros. Esse é um problema um pouco mais complexo, mas a gente vai ver muitas semelhanças com a discussão anterior. Tá legal? Se vocês quiserem pausar um pouco aqui o vídeo e copiarem essas referências, elas são muito interessantes. Mas antes, deixa eu falar um pouco sobre o que são cada uma delas, tá? A gente vai discutir um problema simplificado, mas se vocês quiserem ver a literatura original e algumas discussões mais elaboradas, eu vou apontar aqui para vocês. Esses primeiros artigos aqui, bem, o primeiro artigo é uma nota de aula interessante que vai discutir em mais detalhes o problema, porque nós vamos considerar a produção de partículas por um buraco negro estático e eterno. Tá legal? Mas se vocês quiserem ver a discussão da produção de partículas por uma estrela que colapsa e se transforma em um buraco negro, que é um problema mais realístico, se vocês quiserem ver a discussão, nós vamos trabalhar com um buraco negro em duas dimensões. Se vocês quiserem ver a discussão em 4 dimensões, essas notas de aula trabalham e a discussão está muito legal, muito clara ali. O Hawking foi quem fez os trabalhos originais falando sobre a produção de partículas em buracos negros, evaporação de buracos negros. Os artigos dele são muito acessíveis, são bem interessantes de se ler. Ele tem um artigo na Nature mais conceitual e ele tem um artigo que ele publicou no ano seguinte, com os cálculos bem parecidos com o que a gente vai fazer aqui. Tá legal? São esses aqui. No finalzinho da aula, a gente vai falar um pouquinho sobre as implicações que isso tem para a entropia de buracos negros. Se vocês quiserem ver o artigo original do Bekenstein, também é muito interessante. E esse artigo que o Hawkins fez aqui, ele faz uma derivação muito interessante, alguns anos depois, do mesmo problema, produção de partículas em campos gravitacionais. Tá legal? E, para fechar, tem 2 artigos bem mais modernos, do Wilczek, junto com alguns outros autores, em que ele deriva a produção de partículas por buracos negros de maneiras alternativas a que a gente vai fazer hoje, mas é interessante ler também. Nesse artigo aqui, ele trabalha como tunelamento, né? Ele faz uma analogia com a mecânica quântica, que a gente está acostumado, partículas tunelando por um potencial que normalmente elas não conseguiriam atravessar, para discutir partículas escapando de um buraco negro que elas não conseguiriam escapar. Bem interessante esse artigo, simples a leitura também. Esse aqui é um pouco mais avançado, mas ele é bem interessante, em que ele deriva a radiação emitida por buracos negros a partir de anomalias. Anomalias são violações de simetrias clássicas. Para quem já está mais acostumado com a literatura de teoria de campos e quiser ler esse artigo, é bem interessante também do Wilczek, tá legal? Então, pronto. Dito isso, se vocês quiserem pausar aqui e copiar, esses artigos são bem legais. Então, nós vamos começar a nossa aula mesmo. Bem, classicamente, buracos negros, como o próprio nome diz, a expectativa é que nada consiga classicamente sair de um buraco negro, né? Então, buracos negros, ninguém esperava. Foi uma surpresa quando Hawking propôs em 74 que buracos negros emitiriam radiação. Então, o problema que a gente vai querer discutir é o seguinte, mais precisamente, vamos imaginar que a gente tem aqui um buraco negro, ele é uma certa região do espaço, a solução das equações de Einstein, e a partir de uma certa proximidade com o centro do buraco negro, tem uma certa região, que é o horizonte de eventos. Essa região não necessariamente tem a curvatura muito alta, não, para buracos negros com a massa alta. Quanto maior a massa, maior o buraco negro, tá? Maior o raio do buraco negro.
raio do buraco negro é proporcional à massa dele. Agora, nessa região aqui, ó, onde tem o horizonte de eventos, e a partir daqui nenhum corpo mais consegue escapar do buraco negro, a curvatura aqui não é necessariamente muito alta. A curvatura é muito alta aqui no centro. Então, é por isso que esse efeito, mesmo sem a gente ter uma teoria quântica para a gravitação, a gente não precisa de teoria de cordas para falar do efeito Hawking, pelo seguinte, a física está toda aqui, ó, no horizonte. E o horizonte é uma região onde a gente pode trabalhar semiclassicamente. A gente pode trabalhar o campo gravitacional do buraco negro como clássico e colocar um campo quântico aqui, que a gente vai quantizar um campo escalar φ, na presença desse buraco negro. E o que a gente vai mostrar, o que o Hawking mostrou, é que o buraco negro emite radiação, ele emite quantas do campo φ. Tá legal? Deixa eu lembrar vocês aqui, a gente vai considerar um buraco negro eterno, que sempre existiu, ele está sempre ali no passado, no futuro. É claro, como a gente vai ver, isso é só uma solução clássica, porque buracos negros, na verdade, decaem. Eles evaporam, né? Se vocês lembram a solução de Schwarzschild, ela tem a seguinte forma, tá? A gente vai usar unidades em que H cortado igual a 1, C igual a 1, tá legal? E hoje a gente vai usar também unidades em que a constante de Newton é igual a 1, só para as fórmulas ficarem um pouquinho menores, tá? Então, a solução de Schwarzschild com G igual a 1 é 2m sobre R, certo? Esse é aquele fator que tem aqui no dt2. E a gente tem aqui o inverso dessa mesma quantidade, mais a parte angular, né? Pessoal, talvez vocês estejam se perguntando, assim, desde o início do curso eu tenho usado a convenção de escolher o sinal do tempo para menos e do espaço para mais, que muitas vezes a gente, quando estuda física de partículas, a tendência é escolher o contrário. Se eu puder convencer vocês que essa escolha ela é mais prática, mais natural, o que acontece é o seguinte, quando a gente trabalha com teoria de campos, em geral, a gente faz cálculos numa métrica euclidiana, muitos cálculos, por exemplo, com integrais de caminho, e a maneira mais natural de fazer esses cálculos é transformar a coordenada t em it. E aí, dt ao quadrado fica menos dt ao quadrado, aqui fica mais. Repara que com mais, essa métrica ela tem ela é euclidiana, né? Se você tiver a métrica que usa menos, 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 na parte do espaço, você vai terminar com a métrica menos 1, menos 1, menos 1, menos 1 euclidiano, tá? Que é uma métrica um pouco estranha para usar. Então, é mais natural trabalhar com o menos só no tempo, porque quando a gente faz a continuação analítica para o euclidiano, esse aqui vira mais. E aí, é simplesmente uma métrica totalmente positiva e não totalmente negativa. Tá legal? Só por isso. Agora, a gente, em vez de trabalhar com a solução, essas são as coordenadas de Schwarz. Tá certo isso? Não, tá ao contrário. Tá legal? Quem não tivesse acostumado com essa solução, repare o seguinte, 2m é justamente, ou seria, se a gente tivesse colocado G aqui, 2gm, esse é o raio do buraco negro. Então, quando a gente calcula R igual a 2gm, essa quantidade aqui é zero. Tá legal? Então, a componente da métrica que está aqui, G00, é igual a zero no horizonte. Isso não é um problema, como a gente sabe, G00 não é uma quantidade que é invariante por transformações de coordenadas. As quantidades físicas, por exemplo, essa quantidade aqui diverge no raio. Mas isso não significa que esteja nada curvatura que seja alta. Se a gente calcular a curvatura, por exemplo, invariante de curvatura nesse espaço aqui, como o quadrado do tensor de Riemann, ele é proporcional a 1 sobre o raio à sexta. Tá? Tem algumas... uma constante vezes 1 sobre o raio à sexta. Então, você vê, aqui ele não necessariamente é muito alto, mas ele diverge aqui. Ó. Aqui a curvatura é bem grande. Tá legal? Vou botar aqui proporcional. Então, essa é a solução de Schwarzschild. Essas coordenadas, elas são
ruins para descrever o horizonte. Então, a gente vai procurar coordenadas melhores, porque essas coordenadas, como a gente vê, aqui é 0 e aqui diverge. E na física que a gente quer descrever, que vai acontecer justamente aqui, na presença do horizonte de eventos. Tá legal? Mas vamos considerar, então, um problema que é um buraco negro bidimensional. A solução de Schwarzschild bidimensional ela tem também essa mesma forma. Um buraco negro de massa m nas coordenadas de Schwarzschild. Tá legal? Eu vou chamar também, muitas vezes eu vou me referir ao raio gravitacional, o raio de Schwarzschild, como essa quantidade, 2m. Tá legal? Para a gente reduzir um pouquinho as fórmulas aqui. Agora, como eu estava dizendo, essas coordenadas não são muito interessantes para descrever a física próxima do horizonte. Como a curvatura ali não é divergente no horizonte, a gente com certeza consegue encontrar um sistema de coordenadas em que a curvatura... Bem, a gente consegue, inclusive, encontrar um sistema de coordenadas localmente plano em qualquer ponto do horizonte, mas a gente quer encontrar um sistema de coordenadas que, pelo menos, não seja divergente ali no horizonte, tá legal? O primeiro passo, a gente vai fazer isso em 2 passos, então. A gente primeiro vai discutir só coordenadas de Schwarzschild, para depois a gente poder falar um pouco sobre a física de produção de partículas. Bem, então vamos lá, vamos definir um sistema de coordenadas intermediário, que é interessante, para a gente poder continuar a nossa discussão. A gente quer descrever um sistema de coordenadas que seja macio no horizonte, né? Então, olha, considera essa coordenada aqui, eu vou chamá-la de R estrela, tá? É só uma definição. R estrela vai ser definido da seguinte maneira. O dr estrela vai ser igual a 1 menos raio gravitacional sobre R menos 1 dr. Tá legal? O que acontece se a gente fizer isso? A gente pode integrar aqui para obter R estrela em função de R. E a gente vai obter o seguinte. R estrela em função de R, ele é o R menos o raio gravitacional mais essa função aqui, que é um logaritmo. Tá legal? Repare que R indo de 0 a infinito, né, que é o que o raio de Schwarzschild vai, faz com que esse R estrela vá de menos infinito até mais infinito. Tá legal? Nessas coordenadas, olha o que acontece com a métrica. Por causa dessa definição aqui, a gente tem o seguinte, que é a razão pela qual a gente define isso. Nessas coordenadas, o ds2 vai ficar assim, ó. 1 menos RG sobre R. Bem, agora R tem que ser expresso como uma função de R estrela, que é a nossa coordenada, né? Invertendo aquela fórmula lá. Que é difícil de inverter, mas a gente pode fazer uma definição implícita aqui. dr estrela ao quadrado. Então, a gente levou essa quantidade toda aqui para frente. Essa quantidade toda ainda é problemática no horizonte. A gente quer fazer mais uma transformação de coordenadas ainda. Mas a gente já chegou num ponto em que a gente isolou esse fator aqui lá na frente. E aí, reparem o seguinte, quando R, naquela nossa definição, vai para o infinito, R muito distante, R estrela também vai. Mas quando R se aproxima do horizonte, o R estrela vai para menos infinito, tá? Então, esse sistema de coordenadas ele cobre também só o exterior do buraco negro, com R estrela de menos infinito a infinito. Então, ele não cobre todo o espaço de Schwarzschild. Esse sistema de coordenadas ele cobre a métrica nessa região aqui só. Mesmo que o R estrela vá de menos infinito a mais infinito, ele não está descrevendo esse pedacinho daqui. Tá legal? A gente vai introduzir agora as coordenadas de cone de luz. A gente fez essa mesma discussão da vez passada. Inclusive, eu vou dar o mesmo nome que a gente deu para coisas que vão ter significados análogos quando a gente discutiu o observador acelerado. Então, eu vou chamar essas coordenadas de x mais x menos, mas eu vou colocar o tio, porque essa coordenada tinha um tio da última vez que a gente discutiu. Essa coordenada vai ser t mais ou menos r estrela. Tá legal? O t mais é t mais r estrela, o t menos é t menos r estrela. E aí, lembrando, quando a gente faz essa transformação de coordenadas, a métrica toma aquele formatinho assim. Desculpem que... não, tá certo. Bem, esse fator aqui não vai mudar. 1 menos RG
sobre R, agora em função do x menos e x mais. Vou colocar o tio. E aqui a gente vai ter o dx menos, dx mais. Tá legal? Bem parecido com o que a gente discutiu na vez passada. Então, para alguns passos eu vou passar um pouco mais rápido, porque a gente já fez essa transformação de coordenadas, já viu como que a métrica toma esse formato daqui, da última vez. Agora, a gente quer descrever o interior do buraco negro, mas a gente precisa de um outro sistema de coordenadas. Reparem o seguinte, daquela expressão que a gente tem aqui, ó, eu posso passar essa quantidade aqui para o outro lado, dividir por RG e escrever essa equação da seguinte maneira. Tá? Eu vou escrever a mesma equação que está ali, só que eu vou escrever ela da seguinte maneira. 1 menos RG sobre R, que é essa quantidade que a gente tem aqui, é igual a RG sobre R. E aí, eu já vou, como eu tenho log, eu vou exponenciar do outro lado. Exp 1 menos R sobre RG, exp de R estrela sobre RG. Tá legal? Eu exponenciei para me livrar daquele log que estava aqui. Bem, essa equação é simplesmente a definição de R estrela em função de R, que a gente tinha antes. Bem, em termos de x mais e x menos, a gente pode escrever isso daqui como exp de x mais menos x menos sobre 2. E aí tem o RG. Tá legal? Então tá, vamos escrever agora a métrica mais explicitamente dessa maneira. Porque a gente pode ver que isso daqui, que é o que aparece aqui, a gente pode substituir por isso que está aqui, ó. Então, eu vou substituir simplesmente o que está ali, tá legal? A gente vai ter menos RG sobre R, tá aqui, exp de 1 menos R, lembrando que a gente tem que pensar ele agora como uma função de x menos x mais, e aí a gente vai ter essa exponencial que está aqui, ó, vai vir para cá. A menos x menos tio sobre 2RG, mais tio sobre 2RG, dx menos, dx mais. Tá legal? Simplesmente estou massageando a métrica de Schwarzschild, só fiz uma nova definição de coordenadas. Mas aí vem uma definição de coordenadas que é muito interessante. Essa sim pode ser estendida para cobrir todo o buraco negro. Esse sistema aqui, então é interessante dar um nome para ele. Ele recebe o nome de dois físicos, Kruskal-Zekeres. Que parte desse sistema de coordenadas aqui, e aí ele define no cone de luz, por isso que repare, esse aqui é o x menos tio, tá? Agora nós vamos definir o x menos sem tio. E o x mais sem tio, que é menos 2RG, o raio do buraco negro, né? Exp de x menos tio sobre 2RG. Quem assistiu há pouco tempo à aula passada vai reconhecer essa transformação, que justamente era entre os sistemas de coordenadas do observador acelerado, muito parecido, né? O sistema de coordenadas de Hingler e de Minkowski. Então, pessoal, o que isso daqui faz? Basicamente, vai absorver essas exponenciais aqui dentro, né? Quando a gente fizer a variação. Então, é basicamente isso, tá? E aí, mas vocês vão reparar que, fazendo isso, a gente vai ganhar a possibilidade de descrever o interior do buraco negro também. A primeira exponencial vai continuar ali. 1 menos R x menos x mais sobre RG. Tá legal? A razão pelo qual eu chamei isso aqui de x mais tio é porque isso daqui vai bater justamente com o que a gente discutiu na aula passada. Se a gente voltar aqui, ó, vamos voltar um pouco, vamos voltar para a aula passada. Ver se a gente encontra a transformação do sistema de coordenadas aqui. X menos e x mais, tio.
Reparem, ó, tem uma exponencial aqui na frente, e quando a gente fez a redefinição de coordenadas, e lembra que um dos sistemas de coordenadas era incompleto, ele descrevia só 1/4 do espaço de Minkowski. É equivalente às coordenadas TIL, que são incompletas aqui também, que descrevem só o exterior do buraco negro. Tem muitas analogias. E reparem que a relação entre x menos TIL e x mais TIL, ó, que está aqui, é muito parecida com a relação que a gente acabou de descrever entre x menos e x mais, tá? A analogia é bem precisa se a gente descrever a aceleração ali como o nosso 1 sobre RG. Na verdade, tem um fator de 2 ali na nossa fórmula. Daqui a pouquinho a gente vai comparar isso melhor. Mas só voltei aqui para a gente fazer a analogia que a gente tinha no problema do observador de um observador acelerado, o sistema de coordenadas dele era incompleto, descrevia só parte do espaço de Minkowski. Essa parte aqui, ó, só esse quadrante. Dessa vez, a gente está descrevendo um buraco negro, a gente tem um sistema de coordenadas incompleto que descreve só o exterior do buraco negro, e a gente vai passar para o sistema de coordenadas, comparar ele com o sistema de coordenadas que descreve todo o espaço-tempo. Tá legal? Daqui a pouquinho a gente faz essa comparação mais precisa, só para a gente manter isso em mente. Então, vamos lá. Por isso que essas coordenadas eu dei o mesmo nome para quem quiser comparar com as equações da aula passada. Bem, lembrando o seguinte, notem que nesse sistema de coordenadas, vamos voltar aqui, se a gente calcular R igual a RG, o que a gente obtém? Aqui a gente vai ter 1. Aqui a gente vai ter 1. 1 menos 1, 0. Mas está na exponencial. Exponencial de 0, 1. Então, a métrica nesse sistema de coordenadas, aqui vai ser DS2 simplesmente em R igual a RG. R igual a RG. DS2 é menos dx menos dx mais. Que é exatamente a métrica de Minkowski, né? Escrito nas coordenadas do cone de luz. Então, assim, ó, G' em R igual a RG, nesse novo sistema de coordenadas que a gente chama de Kruskal-Zekeres, ela tem essa forma aqui, né? Se a gente dividir ele. Tá legal? Reparem o seguinte, com a definição que a gente fez, a gente tem o x menos e x mais, eles iam de menos infinito até mais infinito. Mas não cobriam todo o espaço-tempo. Desculpa, os tio. Não cobriam todo o espaço-tempo. Mas fazendo essa variação deles, o nosso x menos vai, se a gente reparar ali, de menos infinito até 0. E o nosso x mais vai de 0 até mais infinito. Tá legal? Só olhar aqui a definição que a gente fez. Ó. Enquanto esse daqui vai de menos infinito a mais infinito, esse daqui vai só de menos infinito a 0. Porém, como a nossa métrica é regular no horizonte, a gente pode estender esses sistemas de coordenadas para a região que a gente não estava cobrindo com as coordenadas anteriores, que é o x menos positivo e é o x mais negativo. Já que a métrica não é singular em R igual a RG, que é justamente esse limite aqui, que estava descrevendo o horizonte, a gente pode continuar e a métrica vai ser ainda muito bem definida dentro dessa região. Essa extensão, no qual as coordenadas de Kruskal-Zekeres vão de menos infinito a mais infinito, descreve todo o interior do buraco negro. Tá legal? Vamos ver aqui, vamos dar uma olhada melhor no que a gente está descrevendo. Vamos ver onde estão os horizontes. Reparem o seguinte, x menos vezes x mais. O que dá? Vamos olhar aqui. Parece uma multiplicação arbitrária, mas isso vai mostrar para a gente alguma coisa. Vamos multiplicar x menos por x mais. Tá legal? A gente vai obter menos 4RG ao quadrado, que tinha na frente, ESP de x mais tio menos x menos tio sobre 2RG. Certo? Reparem, isso aqui é menos 4RG ao quadrado, ESP de R estrela sobre 2RG.
Mas a gente sabe, a gente tem uma expressão que define R estrela em termos de R. E aí a gente pode substituir. Essa expressão está aqui na página anterior também. Ó. Aqui. Ó. Aí a gente vai obter o seguinte. Menos 4RG ao quadrado, R sobre RG menos 1, exp de R sobre RG menos 1. Então, quando R igual ao raio, quando a gente chega no horizonte, né, R igual a RG, o produto x menos x mais é zero. Ou seja, em R igual a RG, ou seja, o horizonte, né, nós queremos saber onde está o horizonte nessas coordenadas. Ou seja, onde R igual a RG descreve o que em termos de x menos e x mais? Ou x menos é zero, ou x mais é zero. E repara que essas são duas regiões diferentes. Então, a gente tem dois horizontes. Certo? Se a gente... vou introduzir aqui as coordenadas. Nós temos as coordenadas do côno de luz. A gente sempre pode definir uma coordenada T e R. Tal que... Só para a gente desenhar aqui o nosso espaço-tempo. X menos vai ser T menos R. E X mais vai ser T mais R. Tá legal? Então tá, definidas essas coordenadas aqui, os horizontes estão a 45 graus, né? Então vamos desenhar aqui o que a gente tem. Vou desenhar aqui um espaço-tempo bonitinho, tentar fazer uma linha bem retinha. É difícil desenhar no tablet. Tá legal? Imaginando que essas aqui são linhas certinhas a 45 graus. Então o que a gente viu agora é que essas linhas aqui, esse aqui vai ser o nosso grande T, esse aqui vai ser o nosso grande R. Então o nosso horizonte está justamente aqui, ó. Deixa eu corrigir aqui. Esse é o nosso... Então, a gente tem dois horizontes. A gente tem um horizonte que se chama o horizonte futuro, tá? Essa linha aqui é a linha x menos igual a zero. E a gente tem aqui a linha x mais igual a zero. Esse aqui, x menos igual a zero é o horizonte do futuro. X mais igual a zero, aqui se chama horizonte do passado. E as coordenadas r igual a constante, ou seja, o que é r igual a constante? Se a gente reparar aqui, ó, quando r é constante, x menos, x mais também é constante, tá vendo? Se a gente botar o r constante aqui. Então, r constante, ou seja, são linhas, as nossas linhas de r fixo, correspondem ao produto x menos, x mais fixo. Lembrando, o que é x menos vezes x mais em termos de t e r? É da t ao quadrado menos r ao quadrado, né? Então, são hipérboles. R igual a constante, em geral, são hipérboles assim, ó, que é equivalente ao que eram as linhas de mundo dos nossos observadores acelerados, né? Antes. Aqui não tem essa interpretação, mas a R igual a constante, nesse sistema de coordenadas, são hipérboles. Aqui também. Em particular, se a gente olhar lá, o nosso interior do buraco negro tem uma singularidade, em R igual a zero, né? Que é a coordenada dos invariantes de curvatura divergir. R igual a zero, como a gente vai ver mais para frente, corresponde a uma singularidade, mas, na verdade, corresponde tanto a uma singularidade no passado quanto no futuro. Tá? Já vou mostrar isso para vocês mais em detalhe. Estou desenhando aqui as linhas R constante, ou x menos, x mais constante, são hipérboles, por isso que eu desenhei essas hipérboles tracejadas. Tá legal? A gente vai ver que essa região aqui e essa região aqui descrevem o interior do nosso buraco negro, e essa região aqui descreve o exterior. Ou seja, com R muito grande, nós estamos muito longe, esse grande R, muito longe do buraco negro, e o espaço-tempo é assintoticamente plano. A gente vai ver que esse outro lado aqui é uma região muito estranha, inesperada. Se vocês nunca viram essa discussão, eu já mostro para vocês, tá legal? Só cancelar essas marquinhas verdes aqui. Então, é o seguinte, x menos x mais constante significa t ao quadrado menos r ao quadrado constante, então são hipérboles. Porque, deixa eu só botar a fórmula aqui do lado para ficar mais claro.
Tá legal? Então, R constante implica x menos x mais constante. R positivo, então, fora do horizonte, implica, olhando ali, x menos x mais negativo. Então, produto negativo. R menor do que o RG, ou seja, dentro do horizonte, corresponde a x menos x mais positivo. Tá legal? Isso significa o seguinte: R ela é uma coordenada espacial para R maior do que RG, e R é uma coordenada temporal para R menor do que RG. E analogamente o mesmo para o tempo, tá? T é uma coordenada temporal aqui, ó, e aqui também. Mas quando a gente entra nessa região aqui, o T passa a corresponder a uma coordenada espacial. Descreve curvas de... Ou, em outras palavras, curvas de R constante são linhas de R constante, nesse caso aqui, são linhas do tipo tempo, né? E aqui são curvas do tipo espaço, são superfícies espaciais. Então, o papel da coordenada R muda quando a gente atravessa o horizonte. E a gente tem uma singularidade em R igual a zero, tá? Eu vou escrever aqui mais precisamente. O que define uma singularidade é que os invariantes de coordenada divergem naquele ponto. Mais precisamente, tá? Ele é 12RG ao quadrado sobre R à sexta. Onde está R igual a zero? Vamos procurar aqui. R igual a zero. Ou seja, T ao quadrado menos R ao quadrado é igual, vamos colocar ali R igual a zero. 4RG ao quadrado. Aí essa exponencial aqui fica simplesmente 1 sobre E menos 1. Ou seja, a gente pode resolver isso aqui para T, e a gente vai encontrar que tem dois. Lembrando que T igual a alguma coisa é uma localização espacial dentro do horizonte, tá? Por isso que eu estou resolvendo para T, porque T é uma coordenada do tipo espaço lá dentro. R ao quadrado mais 4E menos 1 RG. Tá? Então, a gente vê que tem duas soluções para onde está R igual a zero. Uma está aqui, ó, esse T aqui na parte inferior, e aqui a gente também encontra uma singularidade para T positivo. Tá? Se chama singularidade no passado e no futuro. Então, vamos fazer aqui uma comparação com tudo que a gente fez no espaço de Hindler com o de Schwarzschild, e vamos ver onde estão as similaridades, para a gente conectar com a discussão da aula passada, né? Então, olha, eu vou fazer aqui para vocês uma tabelinha. As coordenadas de Hindler. Lembrando, Hindler são coordenadas para o espaço de Minkowski, tá? Ele é um espaço-tempo plano. E desse lado aqui eu vou comparar com Schwarzschild. Tá? A gente tinha as coordenadas de Hindler, que a gente chamou de x menos e x+, e elas eram definidas assim, ó. 1 sobre a aceleração do observador, exponencial de mais ou menos a x mais ou menos τ. Tá? No caso de Schwarzschild, a gente tem as coordenadas que eu também convenientemente chamei de x menos x+, que cobrem todo o espaço-tempo. E elas são 1 RG, o raio do buraco negro. Certo? Uma definição bem parecida, se a gente comparar aqui a aceleração como o inverso do raio do buraco negro. Essas coordenadas, as coordenadas de Minkowski, cobrem todo o espaço-tempo, a gente está acostumado, e elas são suaves no horizonte de Hindler. O horizonte de Hindler correspondia a x menos x mais igual a zero. Ele era um horizonte de Cauchy, né? O observador acelerado não tem acesso a informações fora desse horizonte. Já aqui as coordenadas que são macias no horizonte são essas coordenadas de Kruskal, que eu defini aqui, são x menos x mais, Zéqueres. Elas são suaves no horizonte, e x mais, x menos igual a zero. São os dois horizontes. A gente também, na discussão do espaço de Hindler, tinha as coordenadas x mais menos τ, que não cobriam, eles só cobriam parte do espaço-tempo. Então, deixa eu botar aqui. Cobrem parte do
espaço-tempo. Aqui, equivalentemente, a gente tem as coordenadas, que eu também chamei de x mais x menos t hoje, que cobriam somente o exterior do buraco negro. E aí, agora a gente vai conectar a discussão, a gente ainda não quantizou um campo aqui, mas a gente vai naturalmente ver os paralelos, tá? A gente tinha o vácuo de Minkowski, que é o vácuo definido em relação ao tempo de Minkowski, com t igual a x mais x menos sobre 2. Certo? Esse estado ele é bem definido, ele, por exemplo, o valor do tensor de energia e momento calculado nesse vácuo de Minkowski naturalmente, claramente não diverge no horizonte de Hindler. Isso não é verdade com o vácuo de Hindler. Então, aqui a gente vai ver que a gente vai ter um vácuo também definido com o tempo de Hindler, desculpa, com o tempo de Kruskal-Zekeres, da mesma maneira. Eu vou chamar esse de vácuo de KS, tá? A gente vai definir ele daqui a pouco bem precisamente. Mas ele vai ser definido com T bem grande, que vai ser também x mais x menos sobre 2. E esse vácuo vai ser bem comportado no horizonte e tudo mais. E a gente tinha um outro vácuo, que é o vácuo do observador acelerado na discussão da aula passada, que ele era definido com o que a gente chamou de T-til, que era x mais til mais x menos til sobre 2. A gente vai ver que a gente também vai ter uma definição de vácuo, que aqui se chama o vácuo de Bower. E ele vai ser definido com, infelizmente, aqui a notação vai ficar um pouco diferente, com o que a gente chama de T pequeno aqui, que é o tempo de Schwarzschild, tá? É o tempo que estava aqui, esse T. É o tempo que corresponde ao tempo próprio de um observador muito longe do buraco negro. E a gente vai ter a aceleração A, correspondendo aqui à gravidade superficial. K, que é igual a 1 sobre 2RG. Tá legal? Como a gente pode ver aqui nas equações que são bem parecidas. Então tá. Então vamos ver mais precisamente essa semelhança que a gente está discutindo. Vamos realmente quantizar um campo escalar aqui no espaço-tempo de Schwarzschild. Então, a gente vai considerar um campo escalar sem massa. Certo? Que nem a gente quantizou na aula passada. A gente vai ter simplesmente um campo livre, mas na presença de um campo gravitacional, definido pela métrica Gemini. Tá legal? Eu já vou passar um pouco mais adiante aqui, lembrando que em duas dimensões, um campo escalar é invariante por transformações de Weyl, né? A gente reescala os nossos campos. Então, como a métrica ela é um fator vezes dx menos dx mais, Gemini vai ter exatamente o fator que cancela o raiz de g. E aí a equação de movimento simplesmente toma essa forma daqui. Ó. A gente discutiu isso aqui na aula passada, né? Ela vai tomar derivada de x mais, derivada de x menos de φ igual a zero. Essa é simplesmente a equação de movimento. Ou, nas coordenadas til, a gente também vai ter uma equação de movimento análoga. Tá legal? E a gente vai ver que, então, as soluções dessa equação são da seguinte forma, igual na aula passada. Vai ser uma solução que se move com x menos, desculpa. Eu vou chamar de φ menos, que é só uma função de x menos, mais uma função arbitrária de x mais. Ou equivalentemente nas coordenadas til, a gente teria um φ menos de x menos til e um φ mais x mais til. Tá legal? Então, assim, a gente tem os modos que a gente chama de para a direita e modos para a esquerda. A gente pode quantizar simplesmente um desses campos aqui e a quantização do outro é equivalente, né?
porque eles não se misturam. Os modos para a direita são independentes dos modos para a esquerda, porque o campo é livre. Então, vamos notar o seguinte. Quando R é muito maior do que R, o raio do horizonte, ou seja, a gente está muito longe do buraco negro, o DS2 ele é basicamente naquelas coordenadas, ele tende a dx menos e dx mais tio. Ou seja, a métrica fica plana, assintoticamente plana. Que naquela, ou a gente pode escrever assim também, TT2 mais dr estrela ao quadrado. Ele tende à métrica de Minkowski. Por essa razão, um observador muito distante do buraco negro o tempo próprio dele, tal, vai coincidir com t. O t dessas coordenadas, tá? Então, esse observador ele vai associar partículas com os operadores de criação e aniquilação. Então, observador distante. Esse observador, o tempo próprio dele coincide com esse tempo t, porque muito distante a métrica fica plana. Esse observador ele vai definir operadores de criação e aniquilação para esse campo, como a gente fez na aula passada. De forma que ele vai escrever... Daqui para frente eu vou trabalhar só com o campo φ-, tá? E aí a gente sempre tendo em mente que o nosso campo φ é a soma dos modos que se movem para a direita e dos modos que se movem para a esquerda, em 2 dimensões. A gente está em 1 mais 1, né? Então, o espaço-tempo só tem direita e esquerda. Nas coordenadas R, ou você se move para a esquerda ou você se move para a direita, não tem outras direções, por isso que eu estou chamando de direita e esquerda. Tá legal? Ou x menos, x mais. Então, bem, eu vou quantizar o campo φ- daqui para frente. Então, ele vai quantizar o campo φ- da seguinte maneira. Ele vai associar operadores de criação e aniquilação, como a gente tem feito desde o início do curso. Utilizando as coordenadas dele, são as coordenadas que são assintoticamente planas lá longe do horizonte. Aí, ômega. Tá legal? Equivalentemente para x+. Então, vou botar aqui. Para φ mais de x mais. Também teria os nossos operadores de criação e aniquilação. E aí ele define o vácuo dele, naturalmente, como o vácuo que é aniquilado por todos esses operadores B igual a zero. Certo? Esse vácuo a gente vai chamar do vácuo de Bohr, é como ele é chamado na literatura. Ou seja, ele é um vácuo que não contém partículas do ponto de vista de um observador muito distante do buraco negro. Muito distante. Certo? Esse vácuo não contém partículas. Ele tem um problema, assim, o valor esperado, por exemplo, vamos dizer T00, no vácuo de Bohr, diverge no horizonte. Ele não é um bom candidato para o vácuo real desse tipo de espaço-tempo. Repare o seguinte, já nas coordenadas de Kruskal-Zekeres, então agora eu vou escrever aqui, próximo do horizonte, se a gente se aproximar do horizonte, a gente tem que ds2 tende a menos dx menos, dx mais, ou seja, a métrica de Minkowski, né, nessas coordenadas, quando a gente se aproxima, se aproxima do raio do horizonte de eventos. Então, um observador atravessando o horizonte de eventos, está ali o horizonte de eventos, um observador que esteja atravessando o horizonte de eventos, ele definiria partículas de criação e aniquilação de acordo com a coordenada do tempo t, o observador que está acelerando. Então, esse observador quantizaria o campo da seguinte maneira. Ele definiria outros operadores de criação e aniquilação, que eu vou chamar de A e a Dagger. Ele usaria o tempo t, ou seja, ou, em outras palavras, coordenadas x menos e x mais, né? Menos i ômega x menos, a ômega mais aí ômega x mais, a ômega Dagger. Tá legal?
equivalentemente para φ mais de x mais. E, bem, como a gente viu, operadores de criação e aniquilação naturalmente definem um vácuo. Eles determinam um vácuo, que é o vácuo de Kruskal-Zekeres, que ele é aniquilado. Tá ok? Todos os A ômega aniquilam ele. Certo? Ele é aniquilado pelo... Esse estado, ele descreve, ele contém... ele contém partículas para um observador que está muito distante, mas porque ele contém partículas do ponto de vista do operador de criação B-Dagger. Mas ele é um vácuo que não contém partículas do ponto de vista de um observador que está atravessando o horizonte. E ele é regular no horizonte. Se a gente calcular quantidades de valor esperado do tensor energia em momento no horizonte, no vácuo de Kruskal-Zekeres, a gente obtém valores finitos, tá? Depois de regularizar. Então, mas do ponto de vista do observador distante, ele contém partículas. Se a gente observar as similaridades com o cálculo que a gente fez para o observador acelerado, a transformação de coordenadas entre x mais e x menos, x mais tio e x menos tio, são as mesmas, só trocando A por 1/2RG. Então, se a gente quiser calcular, por exemplo, o valor esperado de partículas do observador, lembrando, tio é o observador distante do buraco negro, está lá longe. A definição de partícula que ele faz é diferente do cara que está atravessando aqui. Esse cara aqui ele vai definir partículas com um certo conjunto de operadores de criação e aniquilação. Esse aqui vai ter um outro conjunto de operadores de criação e aniquilação. Então, naturalmente, ele vai definir um vácuo diferente desse cara aqui. Esse cara aqui vai definir um vácuo em relação a esses operadores, esse aqui em relação a esses. Então, se a gente quiser calcular o valor esperado do número de ocupação, por exemplo, se o nosso sistema estiver no vácuo de Kruskal-Zekeres, do operador número, quantas partículas do observador distante esse vácuo contém, né? A gente pode simplesmente ver que a gente calculou isso aqui na aula passada. Esse foi o fim da aula passada. Vamos voltar lá para a aula passada, só para a gente encontrar essa equação aqui. A gente queria calcular, só que dessa vez não tem algumas complicações que tinham na aula passada, mas a gente calculou o valor esperado do número de partículas que o observador acelerado definiria no estado do sistema que está no vácuo de Minkowski, simplesmente. Então, aqui o sistema estava no vácuo de Minkowski e a gente queria saber quantas partículas do observador acelerado tem em média nesse vácuo. E a gente obteve essa equação aqui. Ó. Se a gente fizer as comparações que A, nas nossas fórmulas, é 1 sobre o raio do horizonte, a gente não precisa nem fazer de novo aquele cálculo que a gente fez aqui, que envolvia a função gama, vocês lembram? Vamos voltar aqui. Onde está essa equação? Será que eu já passei? Ó. Bem, a gente obteria o alfa e o beta, que nem a gente obteve na aula passada, só que a gente simplesmente pode já copiar essa fórmula aqui, porque os passos são os mesmos. As equações são as mesmas, só trocaria o A por 1 sobre RG. Então, o que a gente vai obter no final das contas é isso aqui. Ó. O valor esperado vai ser... A gente tinha ali uma função, um delta, que simplesmente corresponde ao fato de que a gente está calculando o valor esperado do número de ocupação num volume infinito. Tá? Então, a gente pode considerar a densidade não teria esse delta. E a gente vai ter aqui 1 sobre a exponencial, 2π ômega tio, sobre K, que é aquela gravidade, ou o RG, né? 1 sobre RG, menos 1. Tá legal? É o equivalente ali da aceleração. Que justamente é um espectro térmico com temperatura, né? É um espectro térmico com temperatura, um KBT, vamos chamar de temperatura de Hawking, proporcional a K, essa gravidade superficial, que em outras palavras é 1 sobre 8πm, massa do buraco negro, tá legal? Se a gente for reintroduzir H cortado, C e G,
fazendo aqui uma análise dimensional, a gente vai obter o seguinte, que esse KBT de Hawking vai ser H cortado C ao cubo. Proponho para vocês o exercício. Tá legal de reintroduzir isso aqui, fazer uma análise dimensional. Isso aqui, legal. Essa daqui é a temperatura de Hawkins, então. A gente obteve aqui usando C, H cortado G igual a 1. Agora, a gente calculou as partículas para a direita, as partículas que estão saindo. Mas a gente também tem os modos da esquerda, que estão entrando no buraco negro. E eles vão ter o mesmo espectro térmico, tá? Você vai falar assim, então esse buraco negro, ele emite partículas, mas ele também absorve partículas. Se a gente quantizou só o Φ-, mas tem o Φ+. Tem partículas sendo absorvidas o tempo inteiro. Porque, justamente, toda essa discussão que a gente fez com o buraco negro eterno, ela é consistente em um banho térmico de temperatura, como a gente está vendo aqui, um banho térmico de temperatura T. Hawking. Porque a gente está considerando justamente um buraco negro eterno. Então, o vácuo natural desse sistema, o vácuo tem a simetria do sistema. E esse vácuo, isso descreve justamente um sistema em equilíbrio térmico com esse campo. E o buraco negro perde, sim, partículas, emitindo elas, mas ele também absorve partículas desse espectro térmico e mantém o sistema estável. Mas se a gente tivesse considerado um buraco negro no vácuo, a gente não teria os modos Φ- entrando. No vácuo, eu digo, no vazio. Não... E como a gente teria feito isso? Se a gente não considerasse um buraco negro eterno, mas um buraco negro que colapsa e forma um horizonte, a gente não teria que ter definido um vácuo que fosse aniquilado. Pelo seguinte, a gente não elaborou tanto nesse ponto aqui da discussão, mas esse vácuo que a gente definiu aqui, ele é aniquilado pelas partículas, os operadores de criação de Φ-, mas também os operadores de criação de Φ+. Essa é a condição para que os valores esperados de tensor de energia e momento sejam regulares no horizonte. Mas isso é só para um buraco negro eterno, no horizonte do passado. Vamos ver aqui, ó, os horizontes que a gente está falando. A gente tem dois horizontes. Lembrando, tem o x- igual a zero, tem o x+ igual a zero. Quando a gente calcula valores esperados utilizando esses operadores de criação e aniquilação que eu falei, se a gente considerar que os operadores de criação e aniquilação dos modos que entram aniquilam o vácuo, a gente obtém valores que são finitos nesse horizonte no passado. Mas esse horizonte no passado não existe para um buraco negro que não é eterno. Não tem um horizonte no passado de todos os eventos. Porque o horizonte passa a existir em um tempo finito. Em algum momento a estrela colapsa, o buraco negro forma e um horizonte se forma. Esse horizonte está aqui, seria o equivalente a esse horizonte. A singularidade está no futuro. Não tem singularidade no passado de todo mundo. Isso aqui é uma peculiaridade do fato que a gente está discutindo um buraco negro eterno. O buraco negro eterno é muito peculiar. Ele tem a singularidade no passado de todos os eventos, assim como no futuro. Ele tem um horizonte no futuro, mas ele também tem um horizonte no passado de todos os eventos que acontecem aqui. Isso implica que, para esse problema ser consistente, a gente teria que levar em conta os modos que entram e os modos que saem, de forma que esse sistema fique em equilíbrio térmico. Mas a gente não precisa considerar esse caso, a gente não está tão interessado no problema abstrato de um buraco negro eterno. A gente vê que, para um buraco negro que não é eterno, esses modos não precisam estar em equilíbrio térmico. O que acontece é o seguinte, não tem um banho térmico de partículas entrando no buraco negro. Simplesmente o que a gente vai ter é que esse buraco negro vai emitir partículas com essa radiação térmica e vai evaporar. Certo? Ou seja, no vácuo, o buraco negro evapora. E se a gente considerar o seguinte, o que a gente faria, a gente consideraria o campo, por exemplo, antes do buraco negro, a gente teria um estado in, certo? Antes do colapso do buraco negro. A gente pode considerar que o mais natural seria considerar que o vácuo do campo, antes do buraco negro colapsar, é o vácuo de Minkowski. Certo? A gente tem algumas partículas ali, mas o vácuo do campo é o vácuo de Minkowski. O buraco negro ainda não colapsou. Aí, depois que o buraco negro colapsar, se formar um horizonte de eventos, a gente vai ter um vácuo out. E esse vácuo out natural do sistema, a gente vai ver que ele contém partículas
vindas do buraco negro, tá legal? Essa é uma maneira mais realista de tratar o problema, não considerar um buraco negro eterno. Eu sugiro para vocês, se vocês quiserem ver essa discussão, tanto o artigo do Hawking, que trabalha dessa maneira, passei aqui, quanto essas notas de aulas aqui. Elas vão considerar esse problema mais realístico, tá legal? E o artigo original do Hawking também considera um buraco negro que não seja eterno. Envolve algumas complicações a mais, mas o cálculo é muito parecido. O que você vai ver é que esse estado áudio contém partículas em respeito ao vácuo IN. Tá legal? Eu queria passar alguns exercícios para vocês. Deixa eu apagar aqui para eu ter um pouquinho de espaço. O primeiro é o seguinte. Calculem, queria sugerir para vocês calcularem a temperatura de Hawking para alguns valores da massa do buraco negro. Tá usando essa expressão aqui. Só para ter uma noção da escala, assim, considerando a massa do buraco negro como 10 a 30 quilogramas, que é mais ou menos a massa do Sol, tá? Considerem assim uma massa intermediária também, só para vocês verem 10 a 15 gramas. E considerar uma massa de 10 a menos 5 gramas. 10 a menos 5 gramas é mais ou menos a massa de Planck, tá? Só para vocês terem noção do que acontece com a temperatura. Para dar uma certa intuição. E o exercício 2 seria estimar o típico comprimento de onda da radiação emitida, tá? Por um buraco negro com essa temperatura térmica. Qual é o típico comprimento de onda dessa radiação? E comparar isso com o raio de Schwarzschild, tá legal? O raio de Schwarzschild, que eu vou chamar aqui de, que a gente está chamando de RG, que é igual a 2m, comparar com o comprimento de onda típico das partículas emitidas, para vocês verem o que vocês encontram, tá legal? Para vocês me digam. Vou fazer um comentário rápido aqui antes da gente fechar a aula sobre termodinâmica de buracos negros, tá legal? Antes de Hawking ter feito esse cálculo e ter proposto a evaporação de buracos negros, o Bekenstein já tinha conjecturado em 71 que buracos negros deveriam ter entropia. Por outras razões, o fato de que assim, buracos negros absorvem matéria, e se eles não têm entropia, você poderia violar a segunda lei da termodinâmica. Simplesmente que você tem um sistema, um buraco negro come parte da matéria, você perde entropia, então, se ele não tivesse entropia. E ele conjecturou que você poderia resolver esse problema se buracos negros tivessem uma entropia proporcional à área, tá? A área do buraco negro, 6πm². Repare o seguinte, se a gente fizer aqui a constante de proporcionalidade ele não sabia determinar, até o Hawking ter feito esse cálculo. Mas repare o seguinte, se a gente fizer aqui um dA, uma variação da área, para uma pequena variação da massa, a gente vai obter dessa equação aqui, mdm, né? Passando para o outro lado, a gente tem dm igual a 1 sobre 8πm d, a variação da área sobre 4. E 1 sobre 8πm é justamente a temperatura de Hawking, né? Então, a gente tem alguma coisa assim, se a gente interpretar o dE como dm, né, variação da energia estática do buraco negro, a gente tem que o dE ele vai ser igual ao T Hawking ds. E aí a gente tem justamente uma interpretação termodinâmica do que está acontecendo. Se a gente associar o buraco negro uma entropia, proporcional justamente a área sobre 4. Comparando aqui, já que isso daqui é T Hawking, que é igual a 4πm², tá legal? Repare o seguinte, para um buraco negro, por exemplo, com uma massa típica solar, para um M igual a da ordem de 10 a 30 quilogramas, essa entropia é gigantesca, tá? S vai ser 10 a 76, mais ou menos. É um número gigantesco. A interpretação é que tem um número gigantesco de microestados pelos quais você poderia formar aquela solução do buraco negro. Tá? Tem muitos microestados possíveis. Eu vou sugerir
uma leitura interessante. Então, eu acho que vocês, quem quiser se aprofundar mais, eu sugeriria começar lendo ou o artigo original do Hawking, ou aquelas notas de aula que vão trabalhar esse problema aqui de uma maneira mais completa. E tem um problema muito interessante atual, que eu acho que é uma sugestão de leitura mais avançada, mas para quem quiser ler... Opa, desculpa. Cliquei no lugar errado. Porque essa discussão de entropia de buracos negros ela pode continuar muito mais profundamente, tá legal? Tem muitos trabalhos na literatura sobre isso. Radiação Hawking, em diversos cenários. Eu acho que a partir dali vocês podem começar a encontrar muitos artigos interessantes. Os artigos do Wilczek, que eu citei lá no início, são uma boa leitura também para começar a conectar com artigos mais modernos. Agora, o Item tem trabalhado num tópico muito interessante. Ele publicou, no finzinho de 2021, um artigo interessante, que vocês podem encontrar no Archive. Ele está com o número 2112, né? Ele publicou em dezembro de 2021. Número 1161, versão 2. O artigo tem um nome grande, mas começa com Why does quantum field theory in curved space time fez forma de escrever make sense. Tá legal? Esse artigo é um pouco mais avançado. Ele vai começar uma discussão bem parecida, que acho que o curso que a gente discutiu durante essas 5 aulas prepara vocês para começar a leitura sobre isso. Mas a discussão lá vai profunda e, no fundo, ele está interessado em calcular entropia, mas é uma entropia de um sistema quântico, de um buraco negro tratado quanticamente, por exemplo, usando teoria de cordas. E ele quer calcular essa definição quântica de entropia, correções para a entropia de Bekenstein, S igual a A sobre 4. E tem correções para essa fórmula aqui, que dependem do log da área e tudo mais. Mas, bem, em teoria de cordas, tem alguns cálculos que nunca foram feitos para algumas situações específicas, mas ele está interessado em discutir todo esse problema de um ponto de vista que conecta com o que a gente fez com a quantização canônica. E eu acho que esse artigo pode ser interessante como um desafio, ou para o pessoal mais avançado poder seguir também. É bem interessante. Ele tem uma série de artigos que estão seguindo dessa linha daqui. Pode ser uma boa chamada para começar, talvez, a olhar ali, prestar uma atenção nessa discussão, que acho que vem alguns artigos interessantes pela frente nisso. Tá legal? Queria agradecer a vocês, então, concluir o curso aqui. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem escrever para o meu e-mail, abnevid@ictp. Tá legal? Se vocês quiserem fazer alguns exercícios a mais, quiserem seguir o livro do Mukhanov, muito interessante, foi de onde eu baseei várias das discussões que a gente fez. Introduction, que eu já citei ele antes, mas eu vou escrever ele aqui de novo. Ele tem mais exercícios que, se vocês quiserem aprofundar, esse livro é muito bom para quem está iniciando. Tá legal? Então, a gente vai fechando por aqui. Agradeço a vocês, agradeço o tempo aí, e qualquer coisa podem me contactar, tá legal? E obrigado ao Santiago que gravou. E é isso, pessoal. Tchau, tchau.